Estamos aqui então, pessoal, para falar um pouquinho, melhorar o som, um pouquinho sobre o caso do elevador, certo? É uma situação um pouco usual, né? Mas enfim, a física gosta de trabalhar com essa relação. Te imagina sobre uma balança comum, essas que a gente tem em casa, uma balança, a gente fica sobre a balança. Essa balança é um dinamômetro, é um medidor de força, efetivamente, ela não mede massa, ela mede força. Quando a gente está sobre a balança, a gente empurra a balança para baixo, a balança reage e nos empurra para cima. A leitura que a gente faz na balança é o que a gente vai chamar de peso aparente. Por que peso aparente? Porque quando tu está sobre a balança, numa superfície horizontal, tu está pressionando a balança para baixo com uma força que tem exatamente a mesma intensidade do teu peso. Porém, se tu colocares alguma coisa no teu colo, te abraçar em alguma coisa, pegar, por exemplo, um cachorro e colocar no teu colo, a balança vai indicar o teu peso com mais o peso do cachorro. Então, aparentemente, ela está indicando a leitura que ali se encontra, sendo idêntica ao teu peso. Vamos ver por que é aparente. Quando eu tenho uma balança, então, vamos supor que a balança esteja aqui, a balança está aqui assim, desta forma, e aqui sobre a balança há uma pessoa, a pessoa que se encontra aqui sobre a balança, olha como eu desenho mal, mas está aí. Enfim, a pessoa está aqui sobre a balança e ela está empurrando a balança para baixo. Ela pressiona a balança, ela empurra a balança para baixo, ela faz aqui uma força de compressão na balança. Ela faz uma força de compressão na balança e a balança reage com a força normal. Lembra? Ação, compressão ou reação, a força normal, que vai formar 90 graus com uma balança. E aqui está a leitura, então, que a gente vai ter na balança, né? A balança vai ter uma leitura, eu vou chamar de LB, a leitura da balança. Essa leitura da balança é o que nós vamos chamar de peso aparente. Aquilo que aparentemente a pessoa pesa, certo? Bom, acontece que esta pessoa que aqui se encontra é puxada verticalmente para baixo pela ação da força peso. Então, o peso puxa a pessoa para baixo. Lembra, quem é que está aplicando a força peso nessa pessoa? É a Terra, é a Terra. Então, se a Terra puxa a pessoa puxa a Terra. Vamos chamar essa força aqui de P'. Então, na mesma cor aqui, laranja, eu tenho um paração-reação. A pessoa puxa a Terra puxa a pessoa. Aqui, a mesma cor, eu tenho uma força que a pessoa exerce na balança, ela comprime a balança, a reação, a força normal, o outro par, ação-reação, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa pessoa dentro de um elevador. Então, vamos colocar a pessoa dentro de um elevador. Então, eu vou ter uma caixa, que é o elevador. Uma caixa aqui, que é o elevador. Aqui embaixo, eu vou ter a balança. E sobre a balança, eu vou ter uma pessoa. Essa pessoa, por estar dentro do elevador, vai estar sujeita à ação da força peso, que a puxa para baixo, peso da pessoa, e vai estar submetida à ação da força normal, que a balança exerce sobre a pessoa. Então, a normal é a força que a balança exerce sobre a pessoa, que não é nada mais, nada menos do que a leitura da balança. A normal é igual à leitura da balança, que é o peso aparente. Então, nós vamos supor um exemplo aqui. Vamos supor que tem uma pessoa cuja massa é 70 quilogramas, no local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? O peso dessa pessoa vai ser numericamente igual a massa vezes a gravidade.
Então, se a massa é 70 e a gravidade é 10, tudo no sistema internacional, o peso da pessoa é 700 newtons, certo? Então, nós vamos fazer uma série de suposições aqui. Vamos supor, primeiro, que a força resultante sobre a pessoa seja zero. Quando é que a força resultante sobre um corpo é zero? Quando ele está parado e fica parado, ou quando ele está em movimento com velocidade constante. Primeira lei de Newton. Então, a força resultante é zero quando o sistema está em repouso, parado ou em movimento retilíneo uniforme. Lá o conteúdo que o Alex trabalha com vocês. Então, como é que pode se encontrar o nosso elevador para essas condições serem satisfeitas? O elevador tem que estar parado, ou ele tem que estar subindo ou descendo com velocidade constante. O elevador sobe ou desce com velocidade constante, está satisfazendo também a condição que a gente tem. Neste caso, qual seria a leitura da balança? Ou seja, qual seria o peso aparente da pessoa? Lembra, isto vai ser numericamente igual a normal. É isso que a gente vai querer nessa condição. Veja, se a pessoa dentro do elevador está submetida a ação apenas de duas forças, peso para baixo, normal para cima, e para que essas condições aqui aconteçam, a força resultante sobre ela tem que ser zero, nós vamos precisar que essas duas forças tenham exatamente o mesmo valor. Se a normal e o peso vão ter exatamente o mesmo valor, e eu já sei que esta pessoa, cuja massa supostamente é 70 kg, num lugar onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu sei que o peso da pessoa é igual a 700 newtons. 700 newtons, então este será o peso aparente da pessoa. Este será o peso aparente da pessoa, ou esta será a leitura da balança nessas condições. Bom, mas a gente poderia ter outra situação. A gente poderia ter uma situação em que a força resultante sobre a pessoa fosse diferente de zero e supostamente aponta para cima. Por quê? Porque eu estou dizendo, certo? Eu estou supondo isso agora com vocês. Então, vamos supor, se o elevador está parado e ele começa a subir, é porque a força resultante sobre o corpo aponta para cima. E se a força resultante aponta para cima e o elevador está subindo, imagina, o elevador está indo para cima e a força resultante aponta para cima. A gente sabe que força resultante tem o poder de mudar a velocidade. Se ela apontar para cima, junto com o movimento do elevador, significa que o elevador vai estar subindo e a sua velocidade aumenta. Ou, se o elevador estiver descendo, o elevador está descendo, o elevador está indo para baixo, mas a força resultante aponta para cima, ele está indo para baixo, estão segurando o corpo, estão tentando impedir o corpo de descer, a velocidade do elevador vai diminuir. Ou diminui, aumenta ou diminui. Perfeito. Então veja, eu sei que há duas forças atuando sobre este corpo, sobre esta pessoa, e a resultante é diferente de zero e aponta para cima. Se isto acontece, é porque obrigatoriamente a normal é maior que o peso. E se nós temos uma força resultante diferente de zero, nós trabalhamos com a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração.
E aí, como eu tenho duas forças de sentidos contrários, uma maior que a outra, a resultante é a maior menos a menor, que é igual a massa vezes a aceleração. A normal, neste caso, eu não sei quanto vale, mas o peso continua sendo 700 newtons. É o mesmo peso de antes, é a mesma pessoa. Isto é igual a massa, que é 70 vezes uma suposta aceleração. Então vamos supor que neste caso a força resultante gere no corpo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Estou supondo isso aqui, certo? Por causa dessa força resultante. Então o valor dessa aceleração é 2. Neste caso, a normal seria igual, então, a 70 vezes 2 dá 140. Esse menos 700 vai passar para o outro lado da igualdade, mais 700. Isso vai indicar uma normal de valor 840 newtons. Como a normal é a leitura da balança, como a normal é a leitura da balança e a leitura da balança é o peso aparente do corpo, a pessoa nessa situação em que o elevador está subindo e a velocidade está aumentando, ou está descendo e a velocidade está diminuindo, nessa situação a pessoa aparentemente estará mais pesada, estaria com um peso de 840 newtons. Ao contrário do que acontecia na situação anterior, em que o elevador estava parado ou estava subindo ou descendo com velocidade constante. Então aqui neste caso, a pessoa aparenta estar mais pesada do que realmente é. Vamos pegar mais uma terceira situação. Qual seria a minha terceira situação? Só vou tirar a cadeira aqui que ela não vai me ajudar, ela só vai me atrapalhar. Vou tirá-la para cá. A minha terceira situação seria, vou apagar aqui o nosso desenho inicial. A minha terceira situação seria termos. Então, letra C, a força resultante que atua sobre a pessoa diferente de zero e apontando para baixo. A força resultante diferente de zero e apontando para baixo. Neste caso, a força resultante apontando para baixo, diferente de zero, é porque se eu tenho duas forças atuando sobre a pessoa, normal para cima e peso para baixo, e a resultante aponta para baixo, é porque a força para baixo é maior do que a força para cima. Então agora o peso é maior que a normal. O peso é maior que a normal. Isso, e aí a gente já está começando a pensar, pô, se o peso é maior que a normal, e a normal é a leitura da balança, que é o peso aparente, agora a pessoa vai aparentar estar mais leve do que realmente é, já que a normal é a leitura da balança é menor que o peso real da pessoa. Show de bola. Então vamos pensar nas duas possibilidades que a gente teria para o elevador. Se o elevador estiver subindo e a força resultante aponta para baixo, então o elevador está indo para cima e a força resultante aponta para baixo, então a velocidade diminui. Agora, se o elevador estiver descendo, e a força resultante apontar para baixo, o elevador está indo para baixo e a força aponta para baixo, a força resultante, então a velocidade aumenta. Vamos apagar o que está aqui para não atrapalhar a gente. Então, veja bem. Tem uma força resultante diferente de zero, digamos que essa força resultante gere no corpo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque eu estou dizendo, certo? Então, como há uma força resultante diferente de zero, eu vou ter que trabalhar com a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é massa vezes aceleração. Já que as duas forças têm valores diferentes e a maior está apontando para baixo, que é o peso, duas forças com sentidos contrários, a resultante vai ser a maior menos a menor, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Veja que aqui houve uma inversão em relação ao que eu tinha aqui, porque aqui o peso é maior que a normal, aqui a normal é maior que o peso. Então, voltando para cá, eu sei que o peso da pessoa continua sendo 700 newtons, a pessoa não mudou a sua massa. A normal é que está diferente. Isto é igual
a massa da pessoa, que continua sendo 70, vezes a aceleração, que eu disse ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, menos a normal vai ser igual a 70 vezes 2, que é 140. Os 700 vem para cá, menos 700. Menos a normal é igual a 140 menos 700, menos 560. Multiplico tudo por menos 1. A normal vai ser igual a 560 newtons. Então, veja, esta é a leitura da balança. Este é o peso aparente. Como a gente já previa no início, agora a pessoa aparenta ter menos peso do que realmente tem. A leitura da balança vai indicar um peso menor do que o peso real que ela apresenta. Certo? Esse papo sobre elevadores, comportamento do peso aparente, vai estar rolando legal aí na nossa lista de exercício. Vou te indicar em seguida no nosso trabalho, ali vai estar indicado, né, no nosso portal, no nosso ambiente de aprendizagem, vai estar indicado para ti quais questões de uma lista já passada que tu pode resolver. Tá legal?